Leiam. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre um espada e Cém, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 17, 12. Agora, pode ler com o pastor Júnior em inglês também. Then Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, hitherto hath the Lord helped us. Vamos orar. Pai, te damos graça em nome do Senhor Jesus Cristo, quando estamos na tua casa, na tua presença. E, Senhor, mediante essa palavra, eu peço a ti, Senhor, que o Senhor possa confirmar a palavra profética que o Senhor tem colocado no meu coração para ministrar ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos sentar. You may be seated. Como eu disse no domingo passado, As I have said last week Sunday, o Ebenezer, ele, embora tenha sido declarado naquele momento, even though Ebenezer was declared at that moment, começou pelo menos há uns 20, 30 anos atrás, it started at least 20, 30 years before quando that. a mãe de Samuel chegou até o santuário. Não era um templo, era uma tenda, When Samuel's mother arrived at the sanctuary, it was e a ela orou ao tent, Senhor e pediu a Deus um filho. and she cried to the Lord and asked the Lord for Uma a son. série de coisas aconteceram nesses anos todos. A series of events happened through those years. É bem possível que a essa altura Samuel já tivesse seus 30 ou 40 anos, It's possible that at this time Samuel would have about 30 years old, e muita coisa aconteceu nesse tempo. and many things had happened through that time. Aconteceram calamidades, catástrofes, Calamities, catastrophes, grandes erros foram cometidos. great mistakes were made, E eu gostaria que você fosse comigo agora and you can follow para o texto de hoje, o texto principal de hoje. the main text Está of em today, Jeremias, capítulo 42, which is in e também depois Jeremiah no capítulo 43. chapter 42 and then Mas 43. primeiramente vamos estar só no 42. Jeremias, capítulo 42, inicialmente, a partir do verso 1. From verse 1. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Then all the captains of the forces, and Yochanan, the son of Kareah, and Jezanias, the son of Oshaiah, and all the people from the least even unto the greatest came near, and said unto Jeremiah the prophet, let me beseech thee, our supplication be accepted before thee, and pray for us unto the Lord thy God, even for all this remnant, for we are left but a few of many, and thy eyes have behold us. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. That the Lord thy God may shew unto us the way wherein we may walk, and the thing that we may do. Disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Then Jeremiah the prophet said unto them, I have heard you. Behold, I pray unto the Lord your God according to your words, and it shall come to pass, that whatsoever thing the Lord shall answer you, I will declare it unto you, I will keep nothing back from you. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Then they said to Jeremiah, the Lord be a true and faithful witness between us, if we do not even according to all things for the which the Lord thy God shall send thee to us. Qual era esse momento aqui na história de Israel? What moment was this in the history of Israel?
Mais ou menos 200 anos antes disso, 200 years before this, o rei da Síria tinha conquistado o reino do norte, cuja capital era Samaria. the king of Syria had conquered the kingdom of the north, which was E Samaria, 10 tribos estavam dispersas. and 10 tribes were already dispersed. Tinha ficado apenas ali o reino do sul, que era o reino de Judá, The only thing left was the kingdom of the south, com a was the tribo de kingdom of Judá, a Judah, tribo de Benjamim the kingdom of Benjamin, e alguns poucos da tribo de Levi. and a few of the tribe of Levi. Mas, passados 200 anos mais ou menos, 200 years had gone by, more or less. a tribo de Judá, ou o reino do sul, eles deixaram de lado a palavra de The Deus. kingdom of the south, they left the word of God. Eles cometeram uma série de erros. They made a series of E Deus mistakes, permitiu que Nabucodonosor cercasse Jerusalém. and God allowed Nebuchadnezzar to surround Jerusalem. E esse momento que estamos vendo aqui, And this moment we see here, Israel já tinha sido conquistado por Nabucodonosor. Israel had already been conquered by Nebuchadnezzar. O último rei, que foi o rei Zedequias, The last king, which was Zedekiah, já tinha sido levado. had been taken. O regente que foi colocado, chamado Gedalias, também já tinha sido assassinado. The regent Jedaniah had already been assassinated, E um pequeno grupo remanescente estava ainda em Judá. and a small remnant stayed in Judah. E presta atenção para uma coisa. Pay attention to one thing. Não estava mais ali, ninguém de Babilônia mais estava ali. No one from Babylon was there. O rei não deixou nenhum exército de Babilônia ali. The king had not left Ele anybody from deixou uma Babylon representação behind. local He left the local para cuidar do representation povo. to look after the E se people. você puder ver toda essa história em casa, And if you can read the se story tiver o at trabalho de home, pegar a tua Bíblia em casa, to have the a partir time to take your a Bible, partir do capítulo 39 de read Jeremias, from chapter 39 of você Jeremiah. vai ver que Jeremias ele já era conhecido, inclusive, lá na Babilônia, como um profeta de Deus. And Jeremiah was known in Babylon as a prophet of God, Porque isso aqui foi a última parte da conquista. because this was the very final part of the. Antes disso, Daniel e seus companheiros já tinham sido levados para a Babilônia. Before this, Daniel and his companions had already been taken to Babylon. Ezequiel já era profeta do Senhor lá em Babilônia. Ezekiel was already a prophet of God in Babylon. E então, Nabucodonosor, ele conquistou o reino do sul, o reino de Judá, ele conquistou em etapas. So Nebuchadnezzar, he conquered in stages the kingdom of Judah. E mesmo aqueles reis que ele foi deixando ali, Even the kings he left behind eles there, permaneceram no seu pecado, na sua desobediência. they remained in their sin, in their disobedience, E até que já não tinha mais nenhum rei, until that there was no longer a king. mas Nabucodonosor deixou ali um grupo representando ali. Nebuchadnezzar left a representation in a group there. Esse era o momento ali. This was the moment. Momento de tristeza, A moment of momento de sadness, derrota, a moment of momento de defeat, desgraça, a moment of de disgrace, destruição, of destruction, de injustiça, of de injustice, incerteza. of uncertainty. E aí eles reuniram um grupo. And they gathered together in a group. Esse mesmo grupo é o grupo que tinha matado Gedalias. This group was the same one that had killed Jedaniah. É o mesmo grupo. Same group. Sabe, irmãos, o espírito de rebeldia é uma coisa terrível. The spirit of rebellion is terrible. Ele destrói uma casa. It destroys a Ele house, destrói uma família. destroys a Ele family, destrói uma cidade. destroys a Destrói uma city, nação. destroys a nation. Sabe, é um espírito terrível. It is a terrible spirit Quando a pessoa se rebela, when a person e rebels, especialmente quando se rebela contra Deus. especially rebels against God. Mas, talvez, premidos pelas circunstâncias, But perhaps que primed tem by the gente que só ora circumstances, quando já não tem mais jeito, some people only pray when there is no longer hope, e aí nem ora.
And sometimes they don't even Ainda pray. manda pedido de oração para nós orarmos. They send a little prayer request for us to pray for. Quase sempre aqueles que pedem oração são aqueles que não oram. Those who request the prayer request are probably those who do not pray themselves. Mas você vai observar nessa história And you will see in this que story, Jeremias, como era conhecido como profeta do as Senhor, Jeremiah was known as the prophet of the Lord, o homem chamado Nebuzaradão, a man called Nebuchadnezzar, que ele foi a pessoa que estava à frente daquele exército, he was a person that was a ele head of chega army. com Jeremias He comes to e diz Jeremiah. assim: olha, o rei nos deu instruções específicas a teu respeito. The king has left us instructions, specific instructions Você about you. faz o que você quiser, Do whatever you want. para onde você quiser ir. Wherever you want to O rei go. vai mandar contigo uma comitiva de The soldados Lord will send a group of soldiers para guardar a tua vida. to guard your life. Não vai te faltar nada. Nothing will be lacking to you. Veja só, See this. se você observar no capítulo 38, If you observe on chapter 38, Israel jogou Jeremias num poço de lama. Israel had cast Jeremiah on a Ele well of mud. era para morrer ali mesmo, sem água, sem nada. He was left there to die with no water, Porque no ele food. falava a palavra do For Senhor he would speak the word of God, e as pessoas não queriam ouvir. and the people did not listen. O problema de muita gente até hoje, The problem of many people Dentro this da day, within the church, eu não estou falando do mundo I'm aqui. not talking about the Esta world palavra outside. profética é para a igreja This local. prophetic word is for the local É que church. eles querem que Deus faça aquilo que está no coração deles. They want them to do what they want God to do what's in their heart. Eles querem ouvir a palavra de Deus Then when they hear the para word of Deus dizer God, sim para eles. in order for God to say yes to Mas them. essa mensagem tem um título. But this message has a Quando title. Deus diz não. When God says no, Então, cada vez que eles iam falar com Jeremias, every time they would speak to que Jeremiah, isso aqui não é novidade, because this is not new, Jeremias dizia: não se rebelem contra o rei da Babilônia. Jeremiah would say, do not rebel against the king of Se vocês Babylon. aceitarem o rei da Babilônia, If you accept the king o of dano vai Babylon, ser muito menor. the damage will be lower. Eles resistiram, They resisted. Jerusalém foi destruída, Jerusalem was o templo foi destroyed. destruído e The temple queimado. was destroyed and A burned with cidade fire. inteira foi The destruída. whole city was destroyed, E eles não aprenderam a lição. and they did not learn their lesson. Aí agora vem esse grupo com Jeremias. Now comes this group towards E Jeremiah, parece que eles queriam ouvir mesmo Deus falar. and it seemed like they wanted to hear God speak. Chegaram os príncipes. The princes, Não é que eles fossem da casa real, não. not that they were from the Príncipes royal aqui que eles são os houses, principais, os líderes. they were the leaders, they were the captains of their houses. Imagina, o exército foi vencido. The army was defeated. Aqui qualquer soldado raso virou capitão. Every lower class soldier became a captain, Porque é o que tinha naquela hora. because it what was left behind. Mas eles at já that time. tinham uma intenção no coração But the deles. intention in their Eles hearts, queriam ir para o Egito. they wanted to go to Egypt, Mas vieram falar com Jeremias. but they came to speak to Jeremiah. Jeremias, Jeremiah, ora por nós ao Senhor teu Deus. pray for us unto the Lord your God. Eles não disseram, ora por nós ao Senhor nosso Deus. They didn't say pray for us to the Lord our God. Isso é uma evidência clara. This is a clear de que evidence. é como as pessoas que vão aí ao curandeiro. Those who go to the Crentes que vão ao curandeiro. Christians, they go to the witch doctor. Pastores que vão aos curandeiros. Pastors, they go to the witch doctor. Eles vão lá para ouvir They go there uma to hear mensagem para eles. a message for them. E alguns vêm na igreja. And some of them come to church. Acham que a igreja vai resolver o problema They deles. think that the church will solve their problems. É o seguinte, Jeremias. Listen, E Jeremiah. eles já começaram se colocando debaixo de condenação. And they place themselves under condemnation from Cai agora a nossa súplica diante de ti e roga por nós ao Senhor teu Deus. Beseech thee, our supplication be accepted before thee, and pray for us unto the Lord thy God. Porque de muitos restamos uns poucos. Even from all this remnant. E qual era a súplica deles? So what was their Para que o supplication? Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar
e aquilo que havemos de fazer. That the Lord thy God may show unto us the way wherein we may walk, and the thing that we may do. A lei já tinha sido dada 1000 anos antes. The law was given to them 1,000 years ago. Então por que eu tenho que chegar com Deus hoje e dizer, Senhor, Why do I need to come me to dá uma God Bíblia today nova? and ask God for a new É o Bible? que eles pediram aqui, ó. That's what they were asking O for. caminho por onde devemos andar. The way in which we must walk. Eles estavam mostrando que tudo aquilo que havia antes não tinha servido para nada. That they showed that everything that had happened till this Não time aprenderam com o tempo, não aprenderam com a vida. served nothing to them. They didn't learn with time, they didn't learn with life. Pede ao Senhor Ask the um Lord caminho para nós. a way for E o que us temos que fazer? and what we must do. Aqui são duas coisas diferentes. Two different things are happening here. Eles estavam aqui querendo uma religião They nova. want a new religion, Algo que fosse para eles somente. something that was specifically for Que Deus them. mudasse a lei por causa deles. That God would change the law because of them. E disse de Jeremias, Jeremiah the prophet said, eu vos ouvi, I heard you. eu vou orar ao Senhor, I will pray unto the Lord your God. vosso Deus. Your God. Jeremias colocou, e Deus continua a ser o Deus de Israel. Jeremiah declared that God remained the God of Agora, Israel. essa semana eu fui surpreendido com uma grande I novidade. was Um surprised dos to see maiores conferencistas brasileiros. one of the greatest O homem que hoje ele spiritual leaders in ele é Brazil. quase que idolatrado. This man is almost Ele se an idol in saiu com Brazil. essa. He comes out to O say Deus da Bíblia that the God não é o of Deus the criador Bible do céu e da terra. is not the creator of the heaven and the earth. Mas é isso que está aqui. Ó. But that's what's written here. As pessoas querem uma outra Bíblia. People want a new Elas querem Bible. uma outra, eles querem um outro They caminho. want a new way. E nesse caminho, And in this way, algo que eles possam fazer something that they diferente can daquilo do que Deus já vem dizendo that desde o is princípio. different from what God has been saying from the beginning. E Jeremias disse assim, eu ouvi, And Jeremiah said, eis que heard you. orarei ao Senhor vosso Deus, I will pray to the Lord your conforme God, as vossas palavras, according to your e word. seja que o Senhor vos responder, eu vos declararei. Whatsoever thing the Lord shall answer you, I will declare it unto Jeremias disse, you. a oração é minha, The prayer is mine, mas Jeremiah said, as palavras são de vocês. but it's your words. Eu vou orar de acordo com o que vocês I pediram. will pray according to what you have asked. Vocês querem um outro caminho, You want another way? vocês querem um outro lugar. You want a new place? E então eles disseram a Jeremias, And they said to seja Jeremiah, o Senhor entre nós testemunha da verdade. the Lord be a true and faithful witness between us. E aqui está Senhor mesmo. Here's the Lord. Eu não sei qual seria a palavra em hebraico, seria Elohim, não sei, I can check. ou Jeová, eu não sei qual é. Por cada citação, eu tenho uma Bíblia que ela é boa nessa parte aí. Mas aqui está o Senhor, seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade. Hold on. It is. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Qual é esse Senhor aí? É o Adonai, é o Elohim? É o nome dele mesmo. That's the name of the Lord. Yod Hei Vav Hei. Então, muito bem. Então, eles disseram, seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade. Be the Lord a true and faithful witness. Quer dizer, tem pessoas que ficam brincando com aquilo que Deus é. There are people that are playing with what God is. Sabe, eles acham que Deus vai porque, olha, veio um grupo ali, There's a group that came. então eu vou ter peninha desse grupo, I'm going to feel eu sorry vou for fazer this aquilo que group, eles querem fazer. and I'm going to do whatever they want to do. Porque até então parecia que eles queriam realmente seguir a orientação de Deus. It seemed like they wanted to follow God's law. E aí completaram, seja ela boa ou má, verso 6, seja ela boa ou má, Verse 6, whether it be good, whether it be evil, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem
obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. We will obey the voice of the Lord our God, to whom we say indeed that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Por um momento, aparentemente, Apparently, for but a moment, eles se colocaram debaixo da autoridade de they Deus. placed themselves under the authority of God. E aí eles saíram, né? So they E o departed, Jeremias foi orar. and Jeremiah went to 10 pray. dias. 10 days. Poucas vezes você vai ver isso na Bíblia. Very few Um times tempo you de will oração. see a time of prayer in the Bible. 10 dias Jeremias orou. 10 days Jeremiah prayed. Olha aqui que diz aqui no versículo 7. On verse E 7, sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. and it came to pass after 10 days that the word of the Lord came unto Jeremiah. Mas Deus ouve a oração imediatamente. But Lord hears the prayer immediately. Por que será que tem que esperar 10 dias? Why should we wait 10 days? Porque nesses 10 dias, Because within those 10 days, eles estavam lá fora reunidos, they were gathered eles já outside, tinham tomado uma decisão. had made a decision. Não importa o que a gente ouvir, It doesn't matter what we nós já hear. temos um caminho que nós We escolhemos. already have a way we chose. Esse é o problema de muitos na igreja. This is the problem with many Eles in já the escolheram o church. caminho. They have chosen Eles já a way. escolheram o que fazer. They chose Já what to decidiram do. para onde They ir. decided where to go. Eles estão cheios de medo, They are filled de with apreensão, fear, de apprehension. inquietude. Eles estão, a vida deles está agora sendo motivada por insegurança. Their lives are now motivated by insecurities. E então, quando a pessoa está assim, And when a person is in this way, fica difícil ouvir a voz de it's Deus. difficult to Que hear the Deus não word vai of dizer God. aquilo que você quer For ouvir. God will not say what you Você want já to preparou hear. a mala. You have already prepared Você your já está bags. com planos feitos. You already have Você made já está pronto para plans. poder saltar fora. You already to jump E ir para out onde Deus não quer que você vá. and to go where Eu não God estou doesn't want you dizendo to go. aqui I'm not saying que você tem que ficar aqui na África do that you Sul, need to remain ou que in South você não Africa, tem que ir para ali ou para colar. and you don't have to go O que there eu or estou here. dizendo What a I'm você saying to you is É que se você pede para orar, Is that if se you você ask vai orar, to pray, você and precisa you ouvir pray, a voz de and you Deus have to hear the word e of God, fazer aquilo que Deus quer and que you seja need to feito. do what God wants you Porque to Deus do, sabe o que é melhor para nós. because God knows what's best for us. Mas eles tinham 10 dias. They had 10 days. Não é que Deus precisasse, Deus não precisava nem sequer de um minuto para responder. God did not need a minute to respond. Mas Deus deu a eles o tempo para eles poderem pensar. God gave them time E for eles them to foram think, e tomaram a decisão deles. and they took their E decision. você vai ver que já vieram com a decisão pronta. And they came with the decision ready. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante dele. Then called Johanan, the son of Kareah, and all the captains of the forces which were with him, and all the people from the least even to the greatest. Chamou todos eles. Called all of them, Chamou até os pequeninos. even the small pequenin ones. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. If you will still abide in this land, then will I build you and not pull you down, and I will plant you and not pluck you up, for I repent. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais do Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. For I repent me of the evil that I have done unto you. Be not afraid of the king of Babylon, of whom you are afraid. Be not afraid of him, saith the Lord, for I am with you to save you and to deliver you from his hand. E vos farei misericórdia para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. And I will shew you mercies unto you, that he may have mercy upon you and cause you to return to your own land.
Jeremias entregou uma palavra que era contrária àquilo que eles queriam. Jeremiah gave them a word which was Mas contrary to era what they wanted. era uma palavra com promessa. But it was a word with Eles promise. estavam restritos a uma pequena área, They were restricted to a small à volta area, da cidade de Jerusalém. the surrounding areas of the city of Mas Jerusalem. Judá tinha muitas cidades. But Judah had many E o cities. Senhor disse para eles, se vocês ficarem aqui, And the Lord said, if you eu vou remain guardar here, vocês. I will keep Vocês vão you. poder voltar para as vossas You will cidades, be able to return to your ocupar aquilo cities, que é de vocês. occupy what belongs to you. Deus fez uma promessa God para gave eles. them a promise. Aquilo que parecia que não era para ser. That what seemed not to be. Deus até esse momento não tinha nada sobre Egito aqui. Nobody was talking about Egypt here. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor nosso Deus, e dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. But if we say, we will not dwell in this land, neither obey the voice of the Lord your God, saying, no, but we will go into the land of Egypt, where we shall see no war, or hear the sound of the trumpet, nor have hunger of bread, and there will we dwell. Em nenhum momento antes disso, No moment before this, Egito apareceu. Egypt Deus appeared. falou para Jeremias. God spoke to Jeremiah Disse, olha, eles querem ir para o Egito. and said, listen, they want to go to Egypt. Diz para eles ficarem aqui. Tell them to remain here, Porque eles são poucos. for they are a few. Essa terra eu dei para o meu povo há 1000 anos I atrás. gave this land to my people 1,000 years ago. E os que saíram daqui, saíram por And desobediência. those who left here, they left for E eu disobedience. disse para o meu povo, quando o povo saiu lá do And I Egito, told my people when they left Egypt, o Egito de onde vocês saíram, Egypt where vocês you nunca were mais left, voltam para you lá. shall never return there. Você tem que entender aquilo que Deus You já need disse to understand antes. what God has said before. Parecia tudo contrário. Everything seemed Mas to Deus be revelou o que estava no coração against deles. it. But God revealed what Eles was queriam in ir their para o hearts. Egito. They wanted to go O to Egito é o Egypt. tipo do mundo. Egypt is Eles queriam is a agora type of se world. colocar debaixo da autoridade do mundo, They wanted to place themselves under the authority of achando the que lá world. eles iam poder ser. Porque o Egito, até aquele momento, o Egito ainda não tinha sido conquistado por Nabucodonosor. Egypt at that moment had not been conquered by Nebuchadnezzar. Parecia que estava tudo bem por lá. It seemed that Egypt was fine. Verso 15. Verse 15. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá, assim o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrar no Egito e lá peregrinardes, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco ali no Egito, e ali morrereis. And now therefore hear the word of the Lord, you remnant of Judah, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel. If you wholly set your faces to enter into Egypt, and go to sojourn there, then it shall come to pass that the sword which you feared shall overtake you, that the land of Egypt and the famine whereof you were afraid shall follow close after you there in Egypt, and there you shall die. Ah, Senhor, sabe, tu estás Oh, vendo, Lord. Senhor. Eu vim see, para I cá. came Agora, Senhor, here. estou sendo aqui apertado. I'm Senhor, suffering here. agora, Senhor, eu já preparei tudo. I have prepared Senhor, everything. abençoa, Senhor, meu Bless plano. me, bless my plan, Lord. Então agora você é Deus. So now you God. Está ruim Is it bad? e pode ficar pior. And it can become even worse Se você não ouvir a voz de if you Deus. do not heed to the Porque word a of palavra God. de Deus, For the word of God, e aliás, todos os meses a gente está lendo essa palavra. Né? every month we read this Quando ele diz word. assim, se ouvirdes a minha voz, If you hear my se voice, obedecerdes os meus mandamentos, if you obey my commandments, vocês terão o melhor da terra. you shall have the best of the land. Então o melhor da terra não é no So Brasil, the best of the land is not in nem em Brazil, Portugal, or in Portugal, nem em Angola, or in nem em Angola, Moçambique. or in O Mozambique. melhor da The terra best of the é land onde você está is obedecendo where a you palavra are de
Deus. obeying the word of God. Você tem que colocar isso na... Se You need não, to place escolha. that in your choices. Eles queriam uma outra religião, meus They irmãos. wanted a new religion. Imagine vocês, vai lá para o Imagine. Egito, You go to Egypt, que não tinha nenhum levita sequer. not one Levite lived in Egypt. Não tinha nada. It was Eles nothing. queriam viver pela cabeça They deles. wanted to live through their own minds. Sabe, irmãos, o que eu tenho visto, What I have seen, my brothers, e quando a pessoa olha, pastor, Deus me disse. when a person tells me, God told me, Se Deus falou, eu não if vou... God told O you, que é que o senhor acha? Eu não acho nada. what do you think, Pastor? I don't think anything. Se você disse que Deus te disse, You Deus say disse. God told you, then who am I Ah, to say Deus me otherwise? falou tal coisa. Oh, God told me such. Então, ok, eu oro, Okay, te abençoa, a fine. pessoa Okay, vai God embora. bless you. Go in peace. Eu já ouvi isso algumas dezenas de I vezes aqui heard this nessa some igreja. dozens of times in this church. E saíram pelas mais diferentes razões. And they left for the many different Ah, eu reasons. sinto de Deus. I feel Deus me falou. God Deus spoke to tinha me. isso, Deus tem aquilo. God has this for me and that for me. E já se passaram 3 anos, 4 anos, 5 And anos, e Deus não 3 falou years nada. And 4 years and God said nothing. Que a pessoa está afundando cada vez mais. And the person is sinking even further. Eu não estou dizendo I que am not você saying não pode planejar, That you cannot que plan. você não pode se preparar. That you cannot prepare Não, yourself. não, por favor, não toma isso dessa forma. Don't take it the wrong way. Você tem um Deus You have a God que você diz que você serve, that you say que that you você serve, teme, that que you você fear, quer obedecer. that you want to Então obey. você vai orar So para esse you will Deus. pray Junta to a this tua God. casa. Gather your household. Se nunca oraram, comece a orar If agora. you've never prayed together, pray together Não sou, now. irmãos, eu tenho orado por vocês. I have been praying for you. Eu tenho orado por vocês. I have been praying for A you. minha esposa sabe disso. De My madrugada wife eu knows oro. I have been praying through Muitas the vezes eu mornings. vou e pego, ponho uma mensagem para poder ouvir ali de I madrugada. listen to a bem word early in baixinho. the morning very softly. Mas eu não posso decidir por But I vocês. cannot decide for Eu you. estou dizendo a você que I am hoje telling you today, Deus tem uma God palavra para has cada um de a nós. word for each and every Deus one tem uma of palavra us. para a minha vida, God has a word tem for my para life, cada um de and for vocês. each and every one Deus of you. tem um God destino para nós. has a destiny. Mas o caminho é But este. the way is E o this. caminho é obediência ao And the way Senhor. is obedience Se unto você God. obedecer a Deus, If you obey God, ouça a voz de Deus e listen to obedeça a Deus. voice of God and obey Him. Senão, tudo vai dar errado. If not, everything is going to go wrong. E Deus deu logo assim, Deus disse o lugar, God said the place, o Egito, Egypt. que vocês querem ir para lá. You want to go Porque to lá não tem Egypt guerra, because lá there é is um no país war, cheio de comida. it's full of Ele food disse, a there. espada vai alcançar lá, The sword will a catch you fome there. vai alcançar lá, The famine will catch you e there, vocês vão morrer lá. and you will die there. E ninguém ia voltar. No one would return from Egypt. Vai ver na Bíblia. Go and see in the Bible. 70 anos depois, 70 years later, Israel voltou para sua terra. Israel returned to his own Vindo de land. Babilônia. Coming back Do from Egito Babylon, não veio ninguém. from Egypt, no one came back. Pode buscar. You can go Pode search. fazer toda a pesquisa que você You quiser. can do all the research you Não want to voltou do. ninguém do No Egito. one returned from Egypt. Porque Deus disse, se você for para lá, Because he said, if you go to Egypt, vocês vão morrer. you will die. E eles não foram sozinhos. And he didn't go alone. Para para a mensagem não ficar muito longa, So for the message not to be very long, trabalho de casa Homework é for que you. você pode ler do 17 até o 22, you can read from 17 to porque 22. Jeremias explica com mais detalhes. For Jeremiah explains with more Mas details. vá para o capítulo 43. But you go to chapter 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo And it todas as palavras do Senhor Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram dadas todas aquelas palavras, And it came to pass that when Jeremiah had made an end of speaking unto all the people, all the words of the Lord their God, for which the Lord their God had sent him to them, even all these words, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, a todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito, para lá peregrinardes. Then spake Azariah the son of Hoshaiah,
and Johanan the son of Kareah, and all the proud men say unto Jeremiah, Thou speakest falsely. The Lord our God hath not sent thee to say, Go not into Egypt to sojourn there. Mas, gente, eles foram antes lá. They went there before Tudo que him. Deus disser, a gente vai fazer. And they said, whatever God says, we will do. Pediram para Jeremias orar por They eles. asked Jeremiah to pray for them. Agora Jeremias era mentiroso. Now Jeremiah was a liar. Por quê? Why? Porque a palavra de Deus foi não. Because God said no. Não saiam daqui. The word of God says, do not leave here. Fique onde eu quero que vocês fiquem. Remain where Façam I want you aquilo que eu to quero que vocês façam. be. Do what I want you to do. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra... Por quê? Porque o Baruque, ele era o escriba. O Baruque foi... Se você ver aqui o capítulo 43, claramente está na terceira pessoa. Alguém que está escrevendo, né? Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar na mão dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. But Baruch, the son of Neriah, setteth thee against us, for to deliver us into the hand of the Chaldeans, that they might put us to death, and carry us away captives into Babylon. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem todo o povo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. So Johanan, the son of Kareah, and all the captains of the forces, and all the people obeyed not the voice of the Lord to dwell in the land of Judah. E você vai observar aqui, portanto, nos versículos 5, 6 e 7, Verses 5, 6, and 7. que eles pegaram até o Jeremias They took even Jeremiah himself, e levaram ele à força para lá. and they took him by force. Diz aqui, ó, olha só, diz aqui, bem no final do versículo 6, como também a Jeremias o profeta e a Baruque, até o homem que a gente está dizendo que era mentiroso, que era o incitador da mentira. E entraram na terra do Egito porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis, que era uma cidade egípcia. Jeremiah the prophet and Baruch the son of Neriah, so they came into the land of Egypt, for they obeyed not the voice of the Lord. Thus came they even to Tahpanhes, which is a city in Egypt. E você vai observar assim, se você se der o trabalho de ler o capítulo 44, If you read chapter 44, você vê que lá no Egito, you will see the day in Egypt. Jeremias profetizou Jeremiah e falou que ia prophesied acontecer. and said what would happen. E eles não ouviram. And they still did not hear. Então, meus amados irmãos, My dear brothers and o que sisters, aconteceu lá com Samuel? what happened there with Samuel? Uma sucessão de erros. A comedy of errors, Com a diferença que o erro grande estava na casa de Eli. with the greatest error being the house Samuel of não Eli. tinha voz ativa enquanto Eli estava vivo. Samuel did not have an active voice while Eli was alive. Somente quando Eli e os filhos dele morreram When Eli and é his que sons Samuel pôde died, exercitar it's por algum when tempo o ministério Samuel could sacerdócio. ali. exercise the ministry of the priest. E for quando a o povo time. vem falar com ele, And when the people come to speak to him, ele diz assim, olha, he says, tira do vosso meio aquilo que não take presta. from among you what is not good. Vocês já têm um caminho. You already have Vocês a têm way. a lei. You have the law. Então vocês se santifiquem. So sanctify Tira yourselves. da vossa vida os deuses falsos. Take from your lives the Para false de ir gods. atrás de deuses falsos. Stop going after false gods. Limpem-se e eu vou orar a Deus por vocês. Clean thyself and I will Samuel pray só for you. orou por eles Samuel only prayed for quando eles them fizeram um pacto com when Deus. they made a covenant with God. Ah, onde é que está isso? O problema Oh, where é, is it written? não ler a Bíblia. sabe? Because the problem is you don't read the Bible. Aí depois fica querendo um outro livro. Then you want another Bible because you don't read your Bible. Capítulo 7. Chapter 7. Então, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. And Samuel spoke unto them, the house of Israel, saying, if you do return unto the Lord with all your hearts, and put away the strange gods, the Ashtaroths from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines.
E eles fizeram isso. Você vê aqui no verso 4 que eles fizeram isso. And they did that in verse 4. E no verso 5 Samuel diz assim, olha, então vem todo mundo até Mispa e eu vou orar por vocês a Deus. And now Israel, come to Mizpah, and I will pray for you unto the Lord. Samuel disse, eu não vou orar por uma cambada de desobedientes, I am not praying for those who are disobedient, presunçosos, soberbos, arrogantes. presumptions, proud, arrogant people. Foram duas orações diferentes, Two different em tempos prayers diferentes. in different times. Eles disseram para Jeremias, ora para Deus nos mostrar o caminho e dizer o que temos que fazer. They asked Jeremiah, pray for us to know what to do. Para Samuel, disseram assim, Samuel, nós estamos sem culto. They told Samuel, Samuel, we don't have a 20 place anos of que a arca está worship. aí, não tem culto, não tem We have the nada. Ark of the Covenant, but we don't have a service to Samuel the disse, como é Lord. que pode ter culto se vocês estão cheios de And then he idolatria? told them, how can we have a service to the Lord if you are Vocês filled não with servem a Deus. idolatry? You don't serve God. Quando eles se limparam daquilo que era When mal, they cleansed from what was disse, agora evil, vamos fazer um culto ao Senhor. then they had a service to the Lord. Aí fizeram o culto a And Deus. they prayed unto the Lord. E o inimigo viu aquilo e achou que aquilo era uma reunião de And the guerra. enemy saw that and thought that they were plotting for Sabe quando war. você não vem para o culto, You see, when you don't come to the você está church, dando campo para o inimigo trabalhar na tua you are vida. giving way more field for Você the tem enemy to 6 work in your dias life. por semana para estar na tua casa, na tua 6 vida. days a week you can be at Ainda home. inventa o que fazer no domingo para And não vir on à casa do Sunday, Senhor. you come up with stories not to Como come é que to Deus the vai house falar of the Lord. com essa pessoa? How will God speak to you? Como é que você pode andar para frente? Can you move forward? Mas pelo menos eles aqui andaram para frente. But at least here in Samuel they walked forward. 700 anos depois, 700 years later, mesma situação, same type um of povo situation. vencido, A people sem defeated, templo, sem a people sacerdote, without a sem temple, nada. without a priest. Mas tinha um profeta. But they had a prophet. Ora por nós, ó Deus. Oh, pray for us to God. Queremos saber a vontade de We Deus. want to know the will of O God. profeta orou 10 dias. Prophet prayed for 10 days. Quem sabe Jeremias disse, Senhor, mas 10 dias? Maybe Jeremiah Mas, said, no, Jeremias, 10 days, Tu vais Jeremiah. ver com o que vai acontecer. daqui a Jeremiah, pouco. you'll see in 10 days what will happen. E Deus falou para ele. And God spoke to Eles querem ir him. para o Egito. They want to go to Egypt. Mas eu não quero o meu povo no But I Egito. don't want my Deus não quer Egypt. você no Egito. God doesn't want you in Egypt. Deus, o que tem para você de bom no Egito? What is there? Is there any good for you in Egypt? Deus quer você no caminho God dele. wants you in His Ele já te way. deu a palavra dele. God has Ele já te given deu you a His word, direção dele. given you His Mas se direction. você buscar o Senhor hoje, And if you search com the todo o teu Lord today coração, with all your heart, Deus vai te mostrar o caminho. God will Seja show you the aqui, way. seja Whether it Moçambique, be seja here, Angola, Mozambique, seja Portugal, seja Angola, onde for. Portugal, Deus vai te mostrar o wherever it caminho. may be, Só God não will show saia you the way. correndo com Do medo, not run away in andando na fear, tua cabeça. walking in your own mind. Porque senão a espada que você teme vai te alcançar. Otherwise, the sword you A fear fome shall que reach você you. acha que vai passar agora, The vai vir na tua hunger vida. you fear shall find you. Deus tem um caminho para cada um de nós. God has a way for Deus each and tem every um one of projeto us. para cada um de A nós. project for each and E every Ele one quer que of us. você busque com Ele He wants you o to conselho search dele. His counsel. Ele tem uma palavra para He ti. has a word for Então, you. você aqui é uma palavra profética This is a para prophetic despertar a tua word mente. to awaken your Você não se mind deixa levar por uma circunstância. so that you are not fooled by circumstances. Creia no Senhor. Believe in the Lord. Ele tem uma palavra para a He tua has vida. a word for your Ele tem o life. melhor para a tua He has the vida. best for Você your só tem life. que crer You nisso. just have to trust, Que Deus believe. nos abençoe a May todos. God bless you all. Pastora Nádia, Brother Macaia. Domingo que vem, Next week Sunday, como também é Santa Ceia, as it is e Holy tem agora uma raça de crente que só vem no culto de ceia. Now there is a specific Christian Há agora uns tipos de crente assim, eles That only eles pegaram- comes in eles- Holy Communion eles só- Day. Eles só não fazem se benzer, né? E comer a hóstia. The only thing they don't do is to O resto copiaram tudo da Igreja Católica. they copied everything from the Catholic Church. Então, já que você vai vir comer hóstia domingo que vem, So if you're going to come and eat the bread Deus next também, week, por misericórdia, tem uma by palavra mercy, profética. God has a prophetic word for you. Talvez mais dura do que essa. Perhaps an even harsher one than Quem this sabe one. acordar
perhaps to wake up. Deus nos abençoe a todos. May God bless you. Amém. Aleluia. Aqui da igreja aqui da Balança. Aqui é um bairro chamado Samora Machel, na cidade do Dondo. E aqui é o templo que nós estamos com o projeto, diante do pedido deles, para poder prover o material para ser coberto. Então vocês vão ver o estado do templo e o que precisa ser feito. E eu vim aqui hoje justamente para isso, para dar essa notícia para a igreja. A paz do Senhor, queridos irmãos, agradecer a Deus pela presença, dia de domingo. Estamos aqui na igreja do Distrito do Dondo, província de Sofala, aqui no bairro de Balança. Depois do culto maravilhoso, queremos agradecer a Deus pela visita da nossa mãe pastora, missionária, tanto como nosso pastor missionário, pastor Gomes, que de facto tem apoiado muito a obra de Cristo aqui em África. Estamos esperando também esta obra que vocês têm doado bastante e dizer que Deus está a abençoar aquilo que temos recebido para o crescimento da obra, conforme as imagens ilustram. Já temos este templo que está em andamento e se vocês continuarem ainda a nos abençoar, nós teremos também o piso, o reboco, assim tanto como as janelas, as portas. O povo aqui está precisando imenso. Aí nós oramos para que vocês possam continuar a proporcionar essa ajuda missionária em nome de Jesus. Amém. Sim. Pai do Senhor Pastor, estamos muito agradecidos por ter nos enviado este valor na compra de portas, grelhas, e assim conseguimos concluir quanto a este pedido. De resto, Deus abençoe o pastor pelo seu amor que tem feito nas suas obras. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Do coração mesmo, pastor. A colheita está pronta, temos que ir, não vamos parar até que o mundo saiba o poder em teu sangue para as almas salvar. Não temos vergonha do evangelho. A colheita está pronta,